Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E nós estamos de volta com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, o podcast que leva conhecimento, informação e diversão a todas as costureiras desse Brasil. Se você gosta de moda, de modelagem, de fazer as suas próprias roupas, tu tá no lugar certo, viu? Porque aqui na nossa rádio tem tudo isso pra você. E no programa de hoje nós vamos dar um passo além do aprendizado de costura. Nós vamos falar sobre os homens que também estão aprendendo a costurar. Sim, esse dia chegou finalmente e nós temos muito o que comemorar. E agora, né, é a vez dos maridos, dos filhos, namorados, irmãos, tios, afins, tudo isso que vão começar a encarar a máquina de costura. Isso tá acontecendo. E nós sabemos, né, que a costura tradicionalmente começou na mão de artesãos, costureiros, alfaiates, todos homens, né? E com o tempo foi passando ali, se tornando algo mais culturalmente pertencente ao universo feminino, mas a costura tá aí para todos nós. E agora eles estão aprendendo a costurar também, mas a costura está aí para todos nós, para todo aquele que desejar se realizar através desse ofício que nós tanto amamos e que nos dá tantas possibilidades. E para falar desse assunto com a gente, nós teremos dois convidados especiais nesse episódio. Eles são um casal que tem nome e sobrenome, trabalham juntos em tutoriais de costura no YouTube e vão aqui mostrar para nós o quanto todos nós podemos aprender a costurar. Sejam muito bem-vindos à nossa rádio, Diana Demarque e Paulo de Almeida. Que prazer estar aqui, Fernanda, novamente. E agora acompanhada de quem? Do senhor Paulo de Almeida. Olha aí! Paulo de Almeida, que na maior parte das vezes é a voz das costureiras seguidoras do meu canal, mas que também resolveu aparecer. Ele é que fica lendo os comentários, né, durante as lives, né, Paulo? Exatamente, é isso que eu faço, essa é minha função. Agora você foi pra frente das câmeras e encarar a máquina de costura. Fui passar um pouco de vergonha. Nós vamos falar disso. Tá se divertindo? Aprendendo? É bem divertido, é bem divertido. Eu tenho aprendido bastante. Vamos falar então dos desafios de um homem que começa a costurar. No final das contas, né, a gente sabe que não tem gênero, costura é para todos nós, mas cada um tem o seu jeito de encarar, né, esse aprendizado. São muitas particularidades, coisinhas diferentes, e a gente vai conversar sobre isso. Mas, Paulo, vamos começar então conhecendo um pouco assim de como que a costura entrou na vida de vocês dois, na visão do casal. A gente já teve a Diana aqui na nossa rádio, então a gente conhece a história dela, já é uma figurinha conhecida aqui entre nós, mas eu gostaria de entender um pouco mais dessa história de costura como casal, como que vocês trabalham juntos hoje. O que você fazia antes do canal da Diana? Como é que você foi entrando nesse universo aos poucos? Então, a minha entrada na escola de costurar foi aos poucos, né? Eu antes trabalhava numa empresa de sistemas e o sonho da Diana de ser costureira, de criar a escola de costurar, que já vai 5 anos, né? Uhum. Então 5 anos para mais já. E eu sempre apoiei essa ideia dela, eu acho que ela tem muito potencial e a gente sempre conversou bastante, apoiei ela a saída dela do serviço público, sempre conversamos muito sobre isso e eu sempre acreditei muito no potencial dela. E foi há 1 ano, um pouco mais ou menos, eu acho que foi que eu passei a entrar dentro da escola também, e me meter um pouco nas coisas dela aqui também, e dando opiniões e pitacos e tudo mais. Até antes mesmo de estar em tempo integral aqui, eu fui meio que me adentrando na escola e fui reduzindo minha carga horária na empresa, devagarinho, até ficar 100% aqui. Então, para mim, a costura entrou pela escola de costurar mesmo. A Diana já vem costurando há muito tempo já, mas para mim a costura como empresa, como trabalho, veio há bem pouco tempo atrás, 1 ano e pouquinho mais ou menos. Teve algumas situações, como por exemplo a última mega artesanal,
eu precisei ir, e como eu trabalho e, né, tenho 2 filhos, tal, eu consigo conciliar essa vida pessoal com a vida profissional, só que quando vai fazer uma viagem, uma coisa assim, as crianças ficam desassistidas, né? Uhum. Então, nesses momentos, o Paulo tinha que pegar folga, né, trabalhar de outras formas para a empresa para conseguir ficar com as crianças em casa. Então, essa necessidade foi cada vez aumentando mais também. Entendi. O próprio cenário foi meio que conduzindo vocês para isso. E foi legal a experiência de misturar uma coisa com a outra, e foi sempre tranquilo, já deu às vezes assim alguma rusga, algum problema. É isso que a gente tá querendo saber. Em geral, a gente se dá muito bem, assim, nós temos muita... a gente combina muito em forma de pensar, a gente consegue muito sentar e ter ideias juntos. O que um pensa e sente faz muito sentido pro outro, né? Entendi. Sim. A gente, desde o início, assim, teve um período de adaptação. Sim. Teve um período de adaptação porque a Diana trabalhava sozinha, ela tinha as coisas dela. Não queria que eu mexesse muito nas coisas dela e tal. Mas foi por pouco tempo. Pouco tempo a gente conseguiu se adaptar bem. Sim. E trabalhar junto. E hoje é 24 horas por dia, um do lado do outro. Principalmente nessa época agora, né, que a gente não sai de casa. Estamos o dia inteiro trabalhando juntos, a gente vive junto e nunca teve... Ao mesmo tempo que não consegue dividir bem as coisas, porque não tem um momento que acabou o serviço, agora a gente vai para casa. Não tem isso, né, porque o serviço está dentro de casa. Então, não existe uma divisão clara entre esses momentos, mas a gente consegue lidar bem com isso, né? Sim. E mesmo com o trabalho dentro de casa, ter os nossos momentos pessoais. Sim, e a gente tem discordâncias e não são poucas, né? Sim. A gente discorda, às vezes trago uma ideia, ela discorda, ela traz uma ideia, eu discordo, a gente conversa, muda a ideia, planeja de outro jeito, acaba ficando tudo de lado, enfim, mas a gente consegue conversar bem e se entender, assim. Eu acho que essa dificuldade de trabalhar em casal e trabalhar junto, isso a gente tem superado, assim, há bastante tempo já. Entendi. No trabalho, né, que vocês fazem, a gente vê a presença de várias coisas diferentes. Internet, redes sociais, vendas, marketing, como lidar com tudo isso. Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente de como que você, Paulo, entrou nesse trabalho também pelas vias ali diretas da costura. Como é que você falando, agora eu vou para trás da máquina e eu vou pegar um tecido, uma linha e agora eu vou costurar? Porque a gente sabe que toda a máquina por trás de uma escola é muito maior, e você vai ali, né, entrando de um lado para o outro e ocupando os seus espaços, mas eu tô me referindo à questão da costura mesmo. Quando é que você decidiu, olha, eu não vou ficar só nos bastidores não, eu vou fazer as roupas aqui? Pois é, foi exatamente uma decisão, assim, eu acho que surgiu. Você tinha muita vontade de ter um quadro assim no canal. A gente conversou muito antes disso acontecer. Sim, nunca existiu assim a vontade de quero ser costureiro. Isso não. Não queria costurar. Mas curiosidade de como eu me sairia, se eu conseguiria costurar ou não. Isso sempre tive, assim. Mas não imaginava fazer costura ao vivo do jeito que estou fazendo, assim. Mas a gente decidiu fazer porque como acabei me sendo introduzido dentro da escola de costurar também, através das lives que a Diana faz. As pessoas tinham muita curiosidade, né? De conhecer o Paulo, era isso que eu ia perguntar, sabe? Se a iniciativa veio de vocês, mas também se foi uma necessidade que foi acontecendo porque o pessoal começou a pedir. Foi incentivo também, de público, assim, porque até o nome do quadro, que é Vai Paulo, veio dessas lives, porque é uma coisa que a Diana costuma falar em todas as lives até hoje ainda, que é quando ela pergunta pra mim, Vai Paulo, isso começou, o pessoal... É verdade! As pessoas repetem muito isso na live e tal, e aí a gente resolveu, não tem outro nome pra dar pra esse quadro que não seja Vai Paulo, né? Então ficou Vai Paulo, e aí a gente fez, os primeiros episódios foram gravados, comecei a... Não, foi gravado, né? Foi gravado. Sim. Os primeiros foram gravados, eu gravei algumas coisas. E depois a gente resolveu fazer ao vivo. Foi na verdade, um dia que, quando começou ao vivo, que agora sempre ao vivo, mas iniciou por uma necessidade nossa. Assim, tava uma semana terrível, muito corrida,
e a gente não conseguiu gravar, porque aí você grava, tem que editar, tem uma série de outras coisas para fazer até ir pro ar. E aí a gente não conseguiu naquela semana fazer, vamos deixar sem? Não, vamos fazer ao vivo então. Daí foi feito ao vivo, eu coloquei a cara ali ao vivo mesmo, e deu certo. Acho que ficou melhor assim, dessa forma, inclusive, né? Ao vivo a gente consegue mais interação das pessoas, as pessoas mesmo que assistem, eu acho que preferem ao vivo pelo fato de ter interação naquele momento e tal, é uma coisa mais divertida, assim. E o quadro nasceu com o objetivo de mais entretenimento, assim, mostrar as aventuras de um iniciante do que necessariamente é uma aula, ou o Paulo se tornar costureiro, ou coisa assim. Mas vou dizer aqui que ele vive agora, faz uns tempos, falando que ele quer montar a própria marca dele, ele quer ser costureiro. Mas eu quero saber cadê o terno? Que esse terno aí que foi prometido, vai sair primeiro a marca ou o terno? Isso é propaganda enganosa, só para manter o público engajado. Ai, Deus, vocês são bobos. Não, mas vai sair um dia ainda. O terno? Ou a marca? O terno. O terno um dia sai. Ele quer fazer um terno estilo gangster, assim. Não quer nada. Terno qualquer. Eu vi! Quando eu comecei a assistir alguns vídeos da série, né, Vai Paulo, pra eu entender mais ou menos e ter ganchos pra colocar aqui na nossa pauta do episódio. E eu vi, ele falou, eu quero fazer um terno, um gangster. Eu falei, gente, é muito homem, muito masculino essas ideias de ver as coisas no cinema, né? A referência masculina é da cultura pop, é cinema, o personagem só faltou falar, não, eu quero assim um estilo meio Poderoso Chefão, uma coisa assim. Sim, mas ele, curte. Pois é, olha aí, tá vendo? A gente identifica. Pois é, não sei, quem sabe que um dia ainda saia. Vamos ver. A promessa existe. Tá bom, vamos ficar aí no aguardo. Mas você tá curtindo, Paulo? Como é que tem sido aí os desafios de aprender a costurar? Eu tenho me divertido. Assim, quando eu faço o programa ao vivo, eu fico verdadeiramente nervoso, porque eu pego uma peça para fazer, eu acho que é simples, pelo que eu vejo, e daí na hora de costurar, pelo fato de estar ao vivo e existe uma certa pressão ali, eu acabo ficando nervoso na hora, mas depois vem o resultado, assim, no final do que eu consigo costurar, mal e porcamente, assim, eu consigo costurar o negócio e o resultado faz eu gostar de fazer isso. Você acha que seria mais fácil ou mais difícil? Por exemplo, assim, eu já botei o meu marido no fogo, falei, senta aqui, e vê se você domina esse motor aqui, Tu acha que é fácil dirigir, né? Pé na embreagem, no freio, no acelerador, então agora você pilota essa daqui. O que você faz? E ele diz, meu Deus, mas é rápido, né? Que aí eu sou malvada, boto ele sentado na industrial, que doméstica, o quê? Mas é só pra zoar o pobre. E aí, você sentiu essa diferença também? Esse desafio que foi, talvez, dominar a máquina, a velocidade? Porque já que a ideia é mostrar, né, como é que acontece, até mesmo de forma engraçada, leve, foi como a Diana falou, entretenimento, né, de como que é a jornada de uma costureira iniciante. Porque é engraçado quando a gente começa. Como é que foi pra você? O domínio da máquina foi fácil ou foi difícil? Difícil. Sabia. Bem difícil. Na verdade, eu não dominei ela ainda, né? Eu tô tentando. A cada sábado eu tento. Mentira, a máquina ele dominou. O maior problema da vida de Paulo de Almeida se chama alfinete. Conte isso, Paulo. Ele se fura inteiro. Ele sai sangrando das lives. Ele Nossa. Não consegue. Mas na última live, alguém comentou assim, uma frase que ele falou, colocou entre aspas. Como é que foi? Eu me furei aqui, mas eu não gritei pra não... eu me furei, mas foi bem pouquinho. Foi bem pouquinho. Não precisei nem gritar. De tanto que se fura. Mas, Paulo, qual é o problema com o alfinete? Por quê? Não sei. Não sei dizer. Mas eu me furo bastante. Mas acho que deve acontecer com qualquer costureira, né? Talvez só porque o homem é um pouquinho mais sensível, mais fresco, assim, quando se machuca. Acho que é isso. Pode ser. É verdade. É verdade. Mas o domínio da máquina ainda falta muito pra chegar lá. Falta muito. Mas é o quê? O motor, a agulha, a velocidade do ponto? É tudo. É tudo, assim, desde do corte do tecido, que eu raramente consigo cortar reto.
Mas corto, no final eu consigo acertar, puxa aqui, puxa ali, dá certo. Mas desde o corte até a finalização da peça é sempre uma dificuldade. Porque tem um detalhe também, que embora eu tenha assistido aulas do curso, não vou dizer que eu fiz o curso, porque a gente não tem tempo, né? Que é uma coisa muito corrida. Então, quando vê, já é sábado de novo. Então, eu tenho que entrar no ar com alguma coisa na cabeça, os tecidos na mão e vamos ver o que vai dar. Semana passada mesmo, que foi costurado... O que foi costurado? Uma bolsa. Eu vi essa. Uma bolsa reversível, não sei o que, eu vi. Era dois panos cortados, era três cortes, eu acho que era, assim, coisa proporcional. Isso aqui é fácil de fazer, né? Isso aqui eu vou fazer rapidinho, isso aqui eu não vou ter dificuldade. Não vai dar meia hora essa live. Não, e daí fica pensando, pô, se for uma coisa muito fácil também, não tem aquele entretenimento para as pessoas e tal, teria uma coisa mais difícil. É porque as pessoas curtem ver o Paulo sofrendo. Exatamente. E no fim foi muito sofrido. Mas ela ficou bonitinha, eu vi a bolsa. Tipo dupla face, né? Por dentro tinha um forrinho de malha, forradinha. Sei. Mas é difícil de acreditar. Enquanto eu tô ali na máquina, é difícil de acreditar que no final vai sair alguma coisa. Eu penso em desistir algumas vezes. Precisa ver quando é alguma coisa forrada. Ou que você costura pelo avesso pra depois virar. Esses dias ele costurou uma cueca. Ele não acredita, ele tem certeza absoluta que aquilo não vai dar certo. Aí quando dá, que você desvira e acontece aquela mágica, ele fica com uma cara tão feliz, tão assim, de não acredito, olha que coisa mais linda, que todo mundo se identifica. O embutimento deu certo, é isso? Essa parte? Ah, tá, entendi. Porque o interessante da gente aprender a costurar é isso. Às vezes, para completar uma costura, por exemplo, uma cueca, né? Tem o passo 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Mas aí você fez o 1, você fez o 2. Você tem que pensar no 4 para você entender o que você vai fazer no 3. Você tem que estar com a cabeça lá na frente. E é curioso que toda vez que a gente faz uma peça ou embutida ou forrada que tem essa virada, né, Diana? Parece uma coisa assim absurda, mas depois você vai entendendo aquela mecânica ali no seu cérebro e flui. Mas quem é iniciante sofre. Você não costuma fazer ao vivo, né, Fer? Não, sabe que eu tô querendo achar um formato interessante pra fazer ao vivo. Me diga a sua experiência. Mas assim, mesmo que eu entenda o funcionamento, hoje mesmo eu fiz um vestido infantil forrado. Mesmo que eu entenda como funciona, eu saiba, eu já fiz várias vezes, na hora do ao vivo, dá um gelo de virar aquilo e tá tudo errado. Entendi. É pressão, assim. Eu vou viver isso aí um dia, Paulo. Tá vendo, Paulo? Você tá na minha frente nessa emoção. E assim, vou aprendendo ao vivo mesmo. Errando, descosturando. Mas fora do ao vivo, no dia a dia, assim, você dá uma costuradinha em alguma coisa? Ou só ali que você tá aprendendo, fazendo, executando? Já fiz, mas... E gostaria de ter tempo pra fazer mais, assim. Eu tenho o que toda costureira diz, olha aí, ó. Já entrou pra turma. Questão de me organizar pra conseguir fazer alguma coisa. Semana passada até falei, depois que fiz aquela bolsa lá, eu falei pra Diana, vou fazer pra vender agora. Ficou bem bonitinha. E sabe o que eu me lembro? Eu vi essa live. Depois que a bolsa tava pronta, né, tem que dar um nozinho lá em cima na alça. Aí você colocou assim no corpo, você falou, na próxima vou fazer a alça um pouquinho maior, que vai ficar melhor. Eu falei, olha a costureira aí na cabeça dele. Porque a gente repara isso, a gente vai aprimorando, a gente faz uma peça, fala, na próxima eu vou fazer esse detalhezinho aqui, que acho que vai ficar melhor ainda. E aí assim, a nossa costura vai ficando cada vez melhor. É muito legal. Um dos sucessos desse quadro no nosso canal, que tem muita gente que gosta muito, é exatamente por isso, porque as pessoas se identificam, elas conseguem ver nos erros, elas também errando, elas conseguem ver na cara de feliz dele quando dá certo, a mesma sensação elas reconhecem, quando ele começa a suar e reclamar que tá com dor nas costas, elas também sentem. Então acho que a identificação com esse tipo de situação é que gera tanto envolvimento das pessoas, assim, elas curtem muito. Sim, e é tudo verdadeiro. A dor nas costas, os alfinetados, o suor.
Mas, Paulo, vou fazer uma pergunta. Como que é viver assim, ó, essa situação de você se expor as suas dificuldades na internet? Eu acredito que você tá levando bem aí, tá muito seguro, mas em algum momento você já pensou, nossa, isso aqui me dá um nervoso, uma agonia, uma pressão, como a Diana falou. Como você lida com essa exposição mesmo das fragilidades, das dificuldades? Olha, eu posso dizer que eu tô lidando muito bem com isso, porque nunca existiu a pretensão de sentar na frente da câmera com a máquina ligada e fazer uma peça perfeita, porque a aventura é exatamente essa, né? Aprender online, aprender ao vivo, aprender na hora a fazer alguma coisa. Então eu me sinto descompromissado de fazer a coisa certa. Então eu acho que isso torna a coisa mais leve. Se eu tivesse que sentar na frente da máquina ali, gravar e fazer a coisa certa, ensinando passo a passo para as pessoas, eu acho que a tensão seria outra. Mas nesse caso fica um pouco mais leve, assim. Entendi. Eu perguntei um pouco isso também, porque na internet tem todo tipo de pessoa, né? Umas ótimas, maravilhosas e outras nem tanto. Eu não sei se nos canais de costura, pelo menos lá no meu, aparece bem pouco. Um pessoal, assim, que eu tenho vontade de mandar pra ponte que partiu, aparece pouco. Mas eu pensei nessa pergunta por conta disso. Já aconteceu alguma situação de você perder a paciência com alguém que falou alguma coisa que... A gente sabe que se a gente tivesse cara a cara, ela não teria dito aquilo. A pessoa fala um monte de besteira meio que por trás ali do computador, porque sabe que no celular ninguém vai atrás dela, porque ela está protegida de alguma forma pela distância, né, geográfica que a internet dá. Já aconteceu alguma coisa assim? No quadro Vai Paulo, comentários depois, assim, né? Mas eu acho que é uma coisa assim que a gente tem lidado bem, até porque não temos nem como mudar isso, né? A gente está exposto, a gente acaba expondo aquilo que a gente está fazendo, e uma vez que a gente se expõe, a gente tem que estar aberto a todo tipo de comentário, tanto bons quanto ruins. Uma coisa é certa, que isso a gente conversa bastante aqui, a gente tenta meio que lutar contra isso, porque pode ter 100 comentários bons, se tiver um ruim no meio, aquilo que incomoda a gente, né? Aquilo que a gente vai dar valor para aquilo, para aquele comentário ruim, enquanto tem outros 100 bons. E a gente tem lutado para que conseguir sempre ver a parte melhor disso. Então, ignorar aqueles que falam comentários ruins, comentários negativos, ofensivos, ou qualquer coisa que venha nesse sentido, assim. Mas é exposição mesmo, a gente tem que ficar preparado para isso. Eu tenho como postura na escola não responder essas pessoas, porque eu não tenho tempo hábil para responder todos os bons que eu tenho. Que, né, graças a Deus são muitos, eu não dou conta. Então, se eu for perder 5 minutos para responder uma pessoa como essa, eu poderia responder quantas das pessoas que realmente curtem o meu trabalho. Exatamente. Então, eu tenho como postura, embora já me peguei criando na cabeça a resposta. Olha aqui, que você o quê? Que não... Mas de não perder meu trabalho escrevendo, entende? Acho que o negócio tem que ser muito sério para isso. E também tem a facilidade de você apagar e bloquear a pessoa, tchau. Sim, eu já aprendi com a doutora Fernanda numa rádio dessas. Pois é assim que a gente faz. Então, tá bom. Aí, então, vamos voltar pro assunto que é bom aqui, que o negócio é costura. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês imaginavam, vocês dois, que vocês aprenderiam aí com essa jornada sobre costura, e o que vocês realmente estão aprendendo. Porque a iniciativa, né, olha, vamos fazer um quadro aqui, vai ser descontraído, vai ser desse jeito, aí de repente a gente faz aquele projeto acontecer e descobre que as nossas expectativas não foram supridas em algumas questões, porém a gente alcançou outras. Então eu queria perguntar, o que vocês imaginavam que vocês iam aprender e o que é que vocês estão realmente aprendendo? Olha, eu acho que a gente nem tinha expectativa em relação ao quadro do Vai Paulo, né? Não tinha assim, vamos criar esse quadro, porque muita coisa acontece espontaneamente aqui com a gente, assim, a gente vê sente se tá funcionando ou não. Agora, eu fiquei surpresa com o que com o que as pessoas se identificam, o que elas gostam nele. Entendi. Muitas pessoas se sentem motivadas, muitas pessoas agradecem por ele estar fazendo isso, por elas não se sentirem sozinhas, porque às vezes elas assistem
vídeos como os nossos, que muitos são, todos, né, são editados, a maioria das partes que dão errado a gente não mostra, né? Quando a gente se estressa e fica com dor nas costas, a gente não mostra. Quando a gente se fura e tem vontade de jogar a máquina fora, a gente não mostra. Então, num quadro como esse, é muita verdade acontecendo mesmo. E sem essa pretensão de parecer tudo correto. E eu acho que essa identificação que elas tiveram com isso foi uma surpresa, não? O que você acha, Paulo? Eu penso assim também, porque muitos relatos, né, de costureiras iniciantes, principalmente, que se identificam pelo fato de passarem pelas mesmas dificuldades. E não era uma pretensão inicial isso, né? Essa é uma situação, e outra é o fato de muitos homens que já costuravam, que já acompanhavam o nosso canal, mas ficavam ali quietinhos e tal, e a gente percebeu um aumento de homens comentando, homens na live falando também, porque mostrando para nosso trabalho. Parece que, assim, abriu uma cortina. E, bom, homens também costuram, vamos aparecer aqui também que não tem problema nenhum. Representatividade, né? E sim, foi é assim, verdade. Tanto para iniciantes quanto para homens, que inclusive tem uns aí que a gente pode até citar nomes, né, de homens que costuram e costuram muito bem. E que estão aqui junto com a gente, são CMC também, participam ativamente das lives e tal, estão sempre por perto aqui, e que costuram muito bem. Então eu me sinto até meio vou dizer, meio envergonhado até em frente a alguns, que quando eu fiz uma série de vídeos gravados costurando uma camisa. Eu vi esse. Nossa, foi uma dificuldade, foram 5 episódios para conseguir terminar. O que você aprendeu com essa camisa? É isso que a gente quer, fora a camisa, porque o ganho maior é o aprendizado. Conta pra nós, o que foi que você aprendeu? O que eu mais aprendi foi controlar a minha raiva. A ter paciência. E costureira essa é uma coisa tem que ser, então, canonizada, vai virar tudo santa. Uma das coisas que eu talvez não tenha seja essa, assim, o detalhe, a meticulosidade de fazer as coisas com calma, com paciência, para sair tudo bonitinho. Eu quero começar e terminar de uma vez, e às vezes isso acaba fazendo com que eu não consiga fazer a coisa de forma tão perfeita. E isso eu tenho trabalhado, até nas lives, assim, eu tenho me policiado para tentar fazer a coisa com mais cuidado, devagarinho. Não pular processos. Porque, diferente de outras atividades que são mais grotescas, assim, né? É uma coisa mais delicada, de qualquer forma. E você sente isso, assim, é mais... Essa sua necessidade de agir rápido, é por praticidade ou ansiedade? É de cunho emocional, ou é porque você é aquela pessoa agitada, ligada no 220, não quero terminar isso aqui logo? É por vontade de terminar mesmo, pela praticidade, quero que fique pronto. De fazer rápido. Eu acho isso que é bem masculino, né? Porque geralmente a mulher também tem uma característica assim, mas é porque, eu tô ansiosa, minha filha, que eu não consigo ficar sentada. Quero levantar, quero agir, quero fazer logo. E não é necessariamente para ver a praticidade do trabalho pronto, completado, né? Então, acho que são perfis diferentes, embora o sentimento seja o mesmo. Será que é isso ou é impressão minha? O que vocês acham? Eu acho que é porque se mistura um pouquinho, assim, essa praticidade com ansiedade também, porque é a vontade de ver a coisa pronta também, né? Mas, Paulo, assim, para várias coisas, né? Tem essa necessidade de começar e terminar. Tem uma dificuldade de deixar um projeto durar, sabe? Ficar ali no banho-maria. E a gente faz isso bem, né? Na costura. Projetos muito grandes. Eu acho que uma coisa que dá pra comentar também, que a gente aprendeu com isso também, que aprendeu mais com o público, eu acho, que é uma necessidade que as pessoas têm, que a gente acabou fazendo com que se identificassem com isso, é o fato de apresentar peças ali que são vendáveis, que está mais voltado para a costura criativa, de criar coisas a partir de retalhos e tudo mais. Isso sempre foi uma vontade minha, assim, por isso que eu até tive vontade, voltando a perguntas anteriores, de costurar. Porque eu vi os retalhos sobrando, e o que a gente faz com esses retalhos? Esse retalho dá pra usar pra alguma coisa, que a gente pode fazer? Diana, eu vou usar esses retalhos. E aproveitar aquilo de alguma forma, pra não ir pro lixo, o que a gente podia fazer? E isso a gente tem tentado sempre no Vai Paulo, usar retalhos.
pedaços de tecido que estão ali guardados. Então Mas não é isso que muda? você achou o seu nicho? Veja só, Paulo. Você achou... Toda costureira se pergunta no que ela vai focar. Ah, eu gosto de roupa infantil. Ah, mas eu gosto tanto de fazer roupa pra mim. Ah, não sei o que eu faço. Acho que eu vou fazer necessaire, costura criativa. Você achou o seu... Olha que interessante. É de perfil, né? Mas a pretensão era grande, porque a primeira coisa que ele falou, ele costurou um saquinho e falou, não, agora eu vou costurar o terno. Só antes de chegar no terno, eu vou... Não, ele costurou um saquinho, uma almofada de retalho e decidiu que era o terno. Aí, falou, não, falei, né, comece pela camisa, porque você vai precisar da camisa também, e vai ser um treino, e aí ele fez essa dita dessa camisa. Ele desistiu no ato de fazer o terno, ele falou, não, eu preciso ir pra coisas mais simples e tal. Eu não desisti, eu adiei. Mas a promessa dele era fazer um terno em 3 meses. Não vai dar, né? Já... Nossa. Se fosse só o paletó, só o blazer, já seria difícil fazer pra quem é iniciante, né? Porque é cada hora um pouquinho, cada dia um pouquinho. E tem técnicas, assim, avançadíssimas pra fazer um terno. Tem ternos e ternos. Tem jeito de fazer um terno mais parecido com o fast fashion e outros não. Já com fazer um terno já de um jeito mais próximo do que seria um trabalho de alfaiataria. Então, Paulo, você sonha grande, parabéns. Um dia eu chego lá. Tá certo, é isso daí. Eu queria te perguntar assim, de tudo isso, qual foi assim a sua maior satisfação que você descobriu ao costurar? Que você, nossa, eu não sabia que eu sabia isso. Eu não sabia que eu podia me sentir assim. E também qual foi a sua maior frustração? Que você falou, nossa, lidar com essa emoção aqui é difícil. Lidar com isso é difícil pra mim. O que você acha? Eu acho assim que o fato da gente saber que é capaz de fazer alguma coisa, por mais difícil que possa parecer quando você vê, você praticando você consegue fazer. Eu não posso dizer que sou costureiro, porque eu costuro mal, eu costuro pouco. Eu ainda não consigo fazer coisas que uma costureira faz. Mas eu posso dizer que estou aprendendo. A gente diz uma coisa aqui, inclusive na quarentena a gente colocou um curso chamado Costureira de Bolso Cheio, que ensina a parte de empreendedorismo, de organização, de um monte de coisa assim, para que a pessoa consiga organizar a atividade dela. E tem uma coisa que a gente sempre usou aqui em casa, que a gente usa com as crianças, usa com a gente também, que é: nunca diga que você não sabe, diga que você não aprendeu ainda. Porque faz uma diferença, assim, né? Que você diz não sabe e já se fecha para aprender alguma coisa. Quando a gente diz que não aprendeu ainda, você dá uma chance para você de aprender. E acho que é mais isso, assim, é questão de você saber que você é capaz de fazer alguma coisa. Essa foi a tua satisfação. Mais legal, assim. E a pior parte que você falou, nossa... Como a gente falou antes, é tudo uma coisa muito leve, sem pressão e sem pretensão de ser certo. Então, isso já diminui bastante a possibilidade de frustração. Mas eu acho que o terno entra nisso. O terno entra nessa questão. É difícil, eu admito que sonhei alto. E a camisa veio me provar isso. Acho que a camisa eu gostaria que tivesse saído mais bonita. Mas isso é legal, sabe? Porque mostra que é um passinho de cada vez mesmo. Não dá pra sair correndo, não dá pra mirar lá em cima. É todo um processo. Sim, com certeza. E a prática, né? Acho que se você quer realmente costurar, quer ser costureira, um costureiro que realmente sabe o que está fazendo, não como eu, precisa praticar. Então precisa tirar um dia, uma hora por dia que seja, uma meia hora por dia, mas fazer alguma coisa, treinar as técnicas, ir por partes, fazendo os exercícios, aprendendo devagarinho, até chegar no ponto em que você vai costurar realmente de verdade, né? Eu tô pulando etapas. Eu tô fazendo uma coisa assim meio que pulada mesmo. E muitas coisas... Chega no sábado, vamos fazer isso aqui, daí tem que fazer a caixinha de leite, por exemplo, que foi feita. A Diana me ensinou no ar ali. Eu não sabia fazer. Aí ela mostrou pra mim como é que fazia, na outra eu... Daí na outra eu estava metido. Na outra eu já ensinei daí. Ai, Deus. Eu tenho que rir. Mas que esse lado youtuber do Paulo não era uma coisa esperada, né? Na nossa família as pessoas se surpreendem.
Não é assim uma coisa latente que nasceu nele, que, embora, não, ele sempre teve habilidade, ele já tinha falado sobre isso, mas acho que ninguém esperava ele na costura dessa forma, né? Verdade. Olha aí, Ninguém esperava. Ele tinha colocado um vídeo no canal, Fernanda, um vídeo dele no canal, e aí nós dois rindo, conversando, ele falou assim, Di, se a gente se separar agora, é metade do canal pra cada um. Eu falei, o quê? Eu tô há 5 anos nesse canal, você pôs um vídeo, você vai me falar que vamos dividir? Mas, credo. Foi brincadeira. Sim. Já que não, porque agora eu sou youtuber. De costura Não vou ainda. nem contar o que eu respondi. Antes da gente ir pro próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Os tecidos acetinados trazem um quê de elegância que não dá para discutir. Além disso, eles evidenciam naturalmente a sensualidade feminina, deixando a peça com um poder único. Por conta do brilho acetinado, é comum considerá-los tecidos da noite. Antigamente, quando se falava em tecidos de cetim ou de seda, eles eram lembrados apenas para as ocasiões de festa, porém, isso mudou. Atualmente, esse tipo de tecido tem ganhado espaço nas roupas casuais e de alfaiataria também. Podemos dizer que sim, os tecidos acetinados, além de elegantes, também são versáteis. No site da Maximus Tecidos, você confere várias opções de tecidos com brilho acetinado. Fica a dica. Beijo! Voltando então, agora, Diana, a pergunta é pra você. Vamos deixar o aluno Paulo, que agora ele vai ouvir a sua resposta. Como que tem sido pra você, como instrutora, professora, conduzir o Paulo aí nessa jornada? Pode dar sua opinião, ele não vai ouvir. Ele não tá ouvindo, não. Então tá. Ele tem sido um bom aluno, um aluno intransigente. Na verdade, eu tô fazendo essa pergunta porque... eu acho que com a sua resposta, a nossa ouvinte costureira, que é iniciante, vai conseguir se colocar no lugar de aluna e, quem sabe, junto com a tua resposta, conseguir achar algum meio de tirar um proveito para ela, para que ela, como aluna, saiba se posicionar, talvez com, sei lá, disciplina, né? Uma coisa que é necessária. Então, conta aí, como é que tem sido? Você é a professora do Paulo. Então, acaba sendo mais leve por ele não ter esse objetivo firme, né, de chegar em um ponto. Diferente de uma aluna que eu lido muito com alunas que querem empreender, né, que estão querendo se aperfeiçoar, buscando conhecimento para realmente se sentir segura, para dar o próximo passo, atender para fora, tal. É uma pressão diferente da pressão que o Paulo tem, né? Então o Paulo, ele também não lida com aquela dificuldade de alguém dizer para ele, eu sabia que você não dava conta, ou... realmente você não é capaz disso, como tem muita gente também que sente esse medo. Por isso se torna mais fácil ser professora dele, porque é mais tranquilo pra mim, né? Não tem uma pressão em mim também. Agora, falando com outras alunas, eu acho que o principal é não se comparar sempre. A gente não pode comparar o que a gente está fazendo agora com outra pessoa que já está no mercado há muito mais tempo. Isso faz a gente se sentir muito diminuída. Outro ponto é você não querer pular etapas, como o Paulo vem fazendo, né? Querer começar pelo terno. Já puxou uma orelha, tá bom. Paulo não sabe o que é alinhavar, Paulo não se preocupa com esse tipo de detalhe, que a gente sabe que essas coisas minuciosas são importantes para esse trabalho. Então, acho que se a pessoa entender que ela tem que começar devagar e que não deve se comparar com quem já tá lá na frente, é ótimo tanto para ela, quanto para quem tá guiando esse caminho para ela, para tudo. Eu ia te fazer a próxima pergunta um pouco nessa linha também. Existe alguma diferença, né? Você está citando aí de ensinar para alguém com altas expectativas e, inclusive, necessidades, né? Não só expectativas. Sim. Necessidade de aprender para poder botar um negócio para frente. Mas existe também, assim, alguma diferença entre ensinar homens e mulheres? Talvez uma diferença na linguagem, nessa questão da praticidade? Você sentiu essa comparação entre o Paulo, homem costurando, e suas alunas? Geralmente a maioria é mulher, né? Sim, eu até tenho alguns meninos assim que até se destacam no grupo, porque não é fácil encontrar, né? Mas eu não vejo diferença de linguagem. Eu tento sempre, como professora, ser o mais autêntica possível, porque quem se identificar comigo
vai entender, vai gostar, vai apreciar, vai aproveitar. E se eu não for autêntica, eu não vou nunca conseguir manter, né, esse processo. E a pessoa que não se identificar com essa forma, com essa autenticidade, não vai ficar. Então eu acho que com essa peneira inicial, uma vez que a pessoa passou por essa peneira, aí não tem erro, não importa o gênero. Eu acho que a forma de ensinar, a forma de lidar com o processo, a forma de se posicionar numa aula é igual. E se o Paulo teve o interesse, né, de mirar no terno, as suas alunas iniciantes miram no quê? Pra gente conseguir ter um parâmetro ali entre os dois, já que a gente tá comparando, né? Sim. Na minha formação costureira de mão cheia, eu tenho, pra pessoa receber o certificado, ela tem que me apresentar 10 peças. Entre essas 10 peças, 4 são obrigatórias. São peças que eu digo quais são, que ela tem que modelar, costurar e me apresentar. Tem que ter um bom caimento, tem que ter... ser uma peça bem feita, né, para que ela realmente possa ganhar esse certificado de costureira de mão cheia, e 10 peças livres. Então eu sinto que elas entram com tanta ânsia e tanta preocupação com em apresentar essas peças, que muitas vezes elas vão direto para a peça obrigatória, sem passar por todo o processo. Então o terno delas, no caso, são as peças obrigatórias para ganhar a certificação. E nesse processo elas acabam queimando etapas e perdendo um pouco da construção de conhecimento que tem dentro do curso, né? Entendi. Aí vai afobada. Vai. Não consegue o que devia ter feito antes. Sim. O que eu entendo também, porque não vou dizer que eu faria diferente. Né? Ainda mais com aquela roupa. E, nossa, eu adorei, ainda vou vestir, hein? Sim. Que a gente ainda quer vestir. Sim. Pois é. E acho que nesse desafio todo de ensinar pessoas, não só o Paulo, né, suas alunas, quais as suas expectativas, Diana, quando você pega ali uma aluna cru pela mão, você fala assim, olha, você não sabe nada, mas eu vou te conduzir, pequena, como é que é o nome desses negócios que chamam aprendiz? Acho que é aprendiz mesmo. Sim, você pega ela, vem aqui, minha pequena aprendiz. Quais que são as suas expectativas? Olha, a minha maior expectativa e dificuldade com a maioria delas é elas entenderem que que todo mundo já foi iniciante. Né? Eu já fui iniciante, você já foi iniciante. Ninguém nasceu sabendo costurar. Então, muitas delas já vêm prontas, assim, do tipo, eu não vou ter capacidade de aprender, eu não consigo. Então, assim, o meu maior desafio e expectativa nesse primeiro momento é que elas entendam que se elas se dedicarem, elas conseguem. Aí vem o meu segundo desafio e expectativa, é que elas entendam que ter o curso, né, você ter uma professora, você estar dentro de uma sala de aula não é garantia que você vai chegar lá. Porque aí vem toda a parte de dedicação que elas têm que ter. Então elas têm que acreditar em si mesmas e, em segundo passo, se dedicar. Porque não vem de graça o conhecimento. A experiência não vem do nada. Não vem de você estar matriculada num curso. Então ali, desafio e expectativa se misturando. Entendi. É assim que você olha para suas alunas, né? Menina, pelo amor de Deus, sim. Entenda. Às vezes eu tenho uma aluna de 40 anos, ela fala assim, Diana, você acha que eu posso ainda? Que eu não tô velha demais? Dá tempo pra mim? Sim, eu pergunto, com quantos anos você quer morrer? Com quantos anos você... Já pra chocar. Com quantos anos você pensa em morrer? Ah, sei lá, 80, 90 anos. Então você tem pelo menos mais 40 ou 50 anos de vida. Olha quanto tempo, você acha que em 40, 50 anos você não pode aprender nada? Aí às vezes eu falo assim, daí já vem um torrencial de comentários. Eu tenho 69 e tô aprendendo, eu tenho 73 e tô fazendo, sabe? Porque existe pessoas de todos os lados também, né? Pessoas com sede de aprender e pessoas achando que já acabou pra elas. Tá com 40 ou 50 anos, já acabou. Não tem que pensar assim, gente. Tem muita vida pela frente. E o processo é de passinho mesmo. E quando a gente se dá conta, já tá costurando pra caramba. Você fala, nossa, eu já sei isso, sei. Ainda tá podendo até ensinar daqui a pouco. Até porque quando a gente ensina, a gente aprende muito. Sim.
Nosso papo tá muito bom, tão bom. A gente gosta de conversar aqui na rádio, né? É muito bom receber convidados que tocam a conversa aqui com a gente se sente em casa, parece que tá todo mundo tomando chá conversando, né? Muito legal isso. Mas sabia que você, ouvinte costureira, também pode devolver a conversa para nós? Você pode mandar um áudio contando o que você achou do nosso episódio, como você tem gostado da rádio, sugestões, dicas, o que você gostaria que mudasse. Manda esse áudio aqui para nós no nosso WhatsApp. O número é 45 91 13 8294. Eu vou repetir, 45 91 13 8294. Envie o seu áudio que nós vamos encaixar aqui no nosso programa, assim como uma ouvinte nossa super querida já fez. Ouve só o recadinho dela. Oi, meu nome é Márcia, sou da Zona Leste de São Paulo e eu queria deixar aqui a minha gratidão muito grande pela Fernanda Hetter e pela Rádio da Costureira, uma experiência muito nova para mim, um conhecimento agora novo. Eu agradeço muito, eu tenho gostado muito porque eu tenho aprendido muita coisa e descoberto coisas através dessa rádio. E também queria dizer assim, que isso tem sido muito importante porque é tudo novo para mim, né? A área da costura é tudo novo para mim, mas veio num momento, né, dessa pandemia, um momento difícil, e através dela dessa rádio, desse trabalho da Fernanda Hetter, eu estou aprendendo muita coisa, então eu quero agradecer, desejar muita felicidade a todos vocês. Nessa sua jornada de professora, instrutora de costura, o que mais te surpreendeu assim de um jeito inesperado? Acho que a palavra certa, Diana, é emocionado. O que tem mais te emocionado? Porque eu não sei se com você é assim, mas eu recebo cada comentário, às vezes um e-mail que fala: olha, Fernanda, eu assisti suas aulas e eu realizei o sonho de fazer o meu próprio vestido de noiva. E isso é tão tocante. E onde que pra você isso é mais emocionante? No que te surpreende esse processo de um jeito que você não imaginava, que fosse inesperado? Às vezes eu digo que é aquele balanço filosófico que a gente faz no final de ano e fala: nossa, meu ano foi muito bom por conta disso. Como que é isso pra você? Pra mim, assim, eu acho que a pessoa, quando ela pega um zíper, se ela treinar, ela vai dar conta de colocar aquele zíper. Então isso pra mim é muito claro, muito certo, é como uma conta de matemática. Mas aquela outra parte da pessoa não acreditar em si mesma, né? Às vezes ela já tá em depressão ou em algum processo psicológico pesado ali, por uma série de coisas da vida dela, às vezes uma vida muito pesada, muitas dificuldades, um caminho muito tortuoso, e que elas conseguem enxergar na costura uma corda para sair do poço, sabe? Elas conseguem enxergar nessa possibilidade não só um alento para o seu sustento financeiro, mas um alento emocional. Isso para mim é o que mais tá ligado ao meu propósito, que é ajudar essas mulheres, essas pessoas, homens, né, a mudarem de vida com a costura. E muitas delas, muitas, têm muito conhecimento na costura. Às vezes são pessoas que costuram há 30, 40 anos, assim, elas têm um conhecimento empírico, né? Nunca fizeram um curso, nada, mas desenvolvem peças incríveis, às vezes olhando. Mas elas não têm essa força necessária. Então, saber que os meus vídeos, o meu trabalho, as minhas aulas, de certa forma, permite que elas busquem nelas mesmas essa força para sair do fundo, isso para mim é o melhor de tudo. Que demais. Engraçado. Isso me puxou um pensamento aqui, um gancho, que inclusive eu quero perguntar aos dois. Nós já estamos aqui caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Quero perguntar para a Diana e para o Paulo. Vocês decidam aí quem é que vai responder primeiro. Vou deixar Paulo. Como é que vocês enxergam o futuro da costura e esse mercado, o mercado para as costureiras? Como é que vocês acreditam, por exemplo, que essa atividade de fazer as próprias roupas, ou então de fazer roupa sob medida, de receber clientes no ateliê, como é que vocês acreditam que esse mercado vai estar daqui a alguns anos? Talvez 5, 10 anos? E o que vocês, claro, diriam para as nossas ouvintes costureiras? Olha, eu acho que o mercado está crescendo muito.
eu acho que com essa crise financeira que a gente vai ter, né, não só essa crise agora da saúde, mas a crise financeira que vem junto, né, com os comércios parados, tudo mais, quem souber trabalhar, quem tiver habilidades, vai ser cada vez mais valorizado, como era antigamente, né, vai faltar emprego, vai faltar oportunidades. Então, quem fizer as próprias oportunidades vai estar muito bem aqui 5, 10 anos. Eu acho que a pessoa tem que estar com os olhos abertos também para enxergar essas oportunidades. Um exemplo disso, assim, que eu acredito, né, conversando com... Eu fiz uma quarentena da costura agora, então eu tive, assim, acesso a muitas mulheres que já costuram, são autônomas, já trabalham com isso, outras muito iniciantes, mas eu acho que um nicho que vai crescer muito é o de conserto de roupa, porque quando existe escassez de dinheiro, escassez de material, ou independente do que for, as pessoas vão ter que consertar aquilo que já tem, e isso vai ser valorizado, porque hoje é quase que descartável, né? Porque é muito fácil você comprar uma calça jeans nova, aquela tua ali já, né? Você já cansou daquela cor, já não tá mais na moda, tal, e é muito facilitado comprar uma nova, mas isso vai mudar com esse novo cenário que a gente vai enfrentar nos próximos tempos. Então, e tomando o exemplo também da costura de máscara agora, que tem elevado e sustentado muitas costureiras e artesãos no Brasil, Ministério da Saúde falando sobre isso, costureiras sendo valorizadas, programas de televisão trazendo esse assunto, programas financeiros promovendo, ajudando a promover as costureiras. Então, assim, teve um boom muito grande nessa crise. Eu acho que os próximos passos são daqui para melhor. Eu acho que quem investir nisso vai estar muito bem. Vou passar para Paulo de Almeida agora, porque eu falo demais. Agora é Paulo de Almeida. Manda ver, Paulo. Eu acho que a Diana falou tudo. É só uma coisa que eu acrescentar. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Da onde que vem esse negócio de Paulo de Almeida? Por que tem que falar o nome completo do homem? Porque isso começou em casa, assim, às vezes no churrasco, alguma coisa, briga, sabe? Os nossos compadres e tal. Falava Paulo interna. De Almeida. Assim, é uma coisa que a gente usa também na vida. Não é só, não surgiu na internet. Entendi. Pegou, foi engraçado. É uma pessoa com nome e sobrenome. Pois foi por isso que eu falei isso lá na abertura do programa. Parece quando o filho da gente tem o nome completo, aí fez alguma coisa errada, eu chamo o nome completo. Sim. Eu chamo o marido de vez em quando, mas é só pra zoar. Chamo de, ô Constantino, vem aqui, Constantino, que é o sobrenome. Agora vai, Paulo, interrompi sua resposta. Diga aí. Paulo. Vai, Paulo. O que eu percebi também, até principalmente nessa, não só, mas também na quarentena da costura, é que o mercado em si, não só da costura, mas todos os outros mercados, eles são cíclicos e tem tempos e tempos assim que a coisa evolui até um certo ponto e depois volta. E eu acho que na costura está acontecendo isso também. Questão de fast fashion, de tudo construído muito rápido e tal. E as pessoas estão se voltando mais para isso também, para fazer suas próprias roupas, comprar roupa com uma costureira no ateliê, recosturar, reutilizar, o recycling. Então acho que é uma questão cíclica também, que a costura está voltando de novo tá em pauta assim na vida das pessoas. E passa a ser o dia a dia de todo mundo, né? De repente, daqui a pouco tá todo mundo com máquina de costura em casa, né? O que era antigamente, né? Todas as mães do mundo tinham uma máquina de costura. Eu acho que é isso. Ai, tomara! Porque tá na moda mesmo esse negócio. Eu tava vendo outro dia na Netflix um filme da Larissa Manoela. Filme pra adolescente. E o que ela tava fazendo no filme? Costurando na máquina. Eu falei, olha só. Pois é, eu não vi o filme, mas aí uma atriz que influencia uma geração, né? E tá na Netflix, né? É uma Pois produção, olha aí. Aqui na rádio, a gente tenta sempre fazer uma mensagem para motivar, inspirar, fortalecer mesmo as nossas ouvintes. E eu acho que como vocês estão lidando sempre com essa questão do aprendizado bem de pertinho, se vocês pudessem mandar um recado para as nossas ouvintes aspirantes a costureiras, aquelas que ainda estão começando, investiram na primeira máquina há pouco tempo, ainda estão aprendendo a usar os botõezinhos daquela bendita daquela máquina, o que vocês diriam para animar, para fortalecer o coração dessas costureiras iniciantes? Eu acho que dá para resumir em não desista.
Se você tem vontade realmente de aprender alguma coisa, não desista, porque por mais difícil que seja, eu acho que todo mundo tem capacidade. Todo mundo é capaz de aprender, todo mundo tem capacidade de aprender uma coisa nova, de colocar a mão na massa, praticar e conseguir fazer uma coisa bem feita. Então, pode parecer difícil no início, mas se não desistir, você vai ver que depois a coisa se torna bem mais fácil. Não me tomem como exemplo, por favor. Agora diga, Diana, você. Eu acredito que é isso mesmo também. É importante a pessoa acreditar na sua capacidade, não se comparar com quem já está uns passinhos à frente nesse processo e saber que vai ter uma dorzinha nas costas, vai quebrar a cabeça, vai ter vontade de jogar um projeto no lixo e que isso tudo faz parte do aprendizado. É isso aí, a gente tem vontade mesmo. Corta, mete tesoura. Isso acontece. Ai, Deus. Você tenta salvar aquela roupa. Não, vou descosturar outro dia que eu tiver com paciência. Aí você volta lá, pega aquela peça outro dia. Mas tem algumas roupas que a gente tenta fazer que elas não são feitas, não são pra nós. Entendeu? Sim. A gente não vai conseguir vestir. Elas não são nossas. Elas só passaram por este plano para nos dar um tapa na cara, uma lição de que às vezes você perde a roupa. Sim. Entendeu? Isso acontece. E vão embora gargalhando da sua cara. Exatamente. Você fica desanimado. E nunca mais esquece. Elas são inesquecíveis, essas roupas que você não veste. Antes da gente ir pro nosso arremate, vamos ao Momento Zigue-Zague de hoje, que é aquele bate-volta de perguntas rápidas que deixa os nossos convidados desesperados. Geralmente são 3 perguntas. Então, como nós estamos aqui com 2 convidados, eu preparei a primeira pro Paulo, a segunda pra Diana e a terceira pros 2. Olha, não, eu tava pensando o quê? Eu dividi aqui, tá? Aliviei pros 2, tá? Então vamos lá. Primeiro, Paulo, se você tivesse que escolher entre uma máquina de costura novinha, aquele sonho de consumo de máquina, e assistir uma partida de futebol do seu time do coração no Maracanã, o que você escolhe? Essa é fácil, a máquina de costura. Eu não tenho time do coração. Quando eu pensei nisso, eu falei, eu vou correr esse risco. Mas eu pensei, será que é alguma coisa do universo masculino? Eu acho que ele vai dizer costura. Ele vai dizer a máquina. Tá certo. Agora você, Diana, se prepara aí. Vai lá. Me responda rápido, sem pensar. Qual foi a maior gafe costurística que Paulo de Almeida cometeu? Que tu olhou assim e tu pensou, não acredito que ele fez isso. Ai, teve uma que eu não conseguia parar de rir. Tinha um alfinete com cabeça de florzinha. Ele costurou a florzinha na peça. Ele costurou, não é assim que ele quebrou o alfinete ou que ele passou por cima. Ele costurou o alfinete na peça. Eu não conseguia acreditar quando aconteceu. Aconteceu ao vivo, lógico, né? Meu Deus, olha isso. Agora 3, pros 2. Respondam rápido. Qual é a melhor e qual é a pior coisa de costurar? Pergunta difícil. A melhor é a autonomia. Eu gosto muito de costurar minhas roupas. E das crianças. E a pior? Responda rápido. A pior é... Não pensa, Diana. Tá louco, mas não tá na ponta da língua? Deixa eu ver. Sacanagem, pediu primeiro pra mim, deixa o Paulo pensando. Vai lá. A pior é ter que limpar o ateliê depois. Boa. Paulo, agora você. Melhor e pior. Melhor é ver a peça pronta depois, mesmo que a gente não acredite que vai ficar boa ou que vai ficar pronta. E a pior é fazer tudo isso ao vivo. No seu caso, né, Paulo? Que costura. Só costura no YouTube. Ai, Deus. Ele é muito moderno. Sim, por favor, né? Vai estar documentado em live. Entende? As dificuldades dele são dificuldades de internet junto com costura. Moderno. Tá vendo? Então, depois desse papo bom dessas gargalhadas, vamos ao arremate do episódio de hoje. Que
E a costura sempre nos surpreende, isso a gente já sabia, né? De atividade profissional à atividade terapêutica, os benefícios de aprender a costurar são indiscutíveis. Independente da idade, independente de ser homem ou mulher, a costura não tem limites. Uma coisa que eu sempre digo e que eu acho que resume bem o que a costura pode representar na vida de uma pessoa é que quem sabe costurar não morre de fome. Isso é uma coisa que eu falo sempre e é verdade. Seja costurando num ateliê de moda sob medida ou trabalhando num chão de fábrica, por exemplo, que inclusive é um setor onde os homens, os costureiros, costumam atuar muito mais. Resumindo, quem sabe costurar tem um grande poder nas mãos. Nós podemos ensinar outras pessoas a costurar também, podemos vender aquilo que a gente costura, podemos criar a modelagem e trazer os homens para perto de nós, para perto desse universo com a gente, poderia ser uma grande vantagem. Você já pensou nisso, costureira? Em ter um ajudante forte aí do seu lado? Enquanto você faz uma coisa ou outra, ele vai lá e faz uma terceira coisa. Você corta, ele faz a modelagem. Um cuida do atendimento, o outro cuida da administração. Um entende de tecidos e o outro entende de acabamentos. Não seria interessante? Pois então, eu quero te fazer um desafio aqui e agora. Convide algum homem da sua vida, pode ser um pai, um marido, um filho, um amigo, um irmão, tanto faz. Chame ele para sentar ali, ó, na frente da sua máquina e aprender a costurar um pouquinho com você. De início, você fala assim para ele: olha, eu duvido tu conseguir fazer essa costura reta aqui, quero ver. E aí deixa o coitado lá para ver se ele consegue. E eu tenho certeza, assim, que no mínimo, você vai curtir a experiência, vai dar umas boas risadas e você vai entender que talvez de alguma forma aquilo seja um meio dele ver o valor da sua atividade, da sua costura, para que ele entenda que aquilo que você faz é primoroso, exige técnica, exige habilidade, e isso vai fazer com que ele valorize muito mais o seu trabalho. Eu recebo muitos relatos de costureiras que falam: olha, às vezes é difícil, meu marido, ele não entende o que eu faço, ele não valoriza, ele não entende que aquilo ali é uma porta de oportunidade, então bota ele na frente da máquina. Entendeu? Vai fazendo isso para que eles consigam entender que o que você faz é precioso, é primoroso. E depois você me conta se você gostou da experiência, igual ao Paulo e a Diana. Muito obrigada, viu? Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui na rádio. Foi um prazer, é sempre um prazer falar com vocês, viu? É um prazer mesmo. Obrigado pela oportunidade. Paulo de Almeida, novo no canal aí na Rádio da Costureira. Estreante. Mas já conhecia a Fernanda de outros carnavais, né? De tanto eu falar. Ah, sim. Já acompanhei, acho que 2 vezes, né? Sim, a nossa conversa. Uhum. E a Diana fala bastante mesmo. Sim, admiro muito seu trabalho. Imagina, coisa boa falar com vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês também, viu? E então deixa os contatos. Olha, eu tenho pra mim que todo mundo já conhece vocês. Mas não custa nada, né? Vai que alguém tá desavisado nesse planeta, veio de Marte ontem e não conhece o canal, não conhece a escola de costurar. Então deixa os contatos aí pra gente conseguir achar vocês. Vou falar, mas antes deixa eu te dizer que na outra vez a gente fez um desafio para que a pessoa que não conhecesse a gente, porque tem muita gente, Fer, por favor, passasse lá no canal e dissesse: eu vim pelo Rádio da Costureira, e não teve um monte de gente que foi lá, Fer? Olha, eu lembro que você postou uma foto, não foi? Uma coisa assim, sim. O pessoal também comentou, me marcou, eu vi. Sim, olha aí então. Mas o pessoal pode nos encontrar no nosso Instagram, que é @escola de costurar. Pode nos encontrar no site dianademarque.com.br e no YouTube, Diana Demarque. Todo sábado, às 3 da tarde, tem essa live especial com as aventuras de um iniciante, que é o Vai Paulo. Que demais. Vai lá ver esses dois costurando. Vai lá ver o Paulo passar com a costura por cima da florzinha. Passar vergonha. Ai, Deus, tá certo. Muito obrigada, então, costureira ouvinte que nos acompanha aqui na rádio. É sempre uma conversa muito carinhosa. Eu sei que vocês aí do outro lado ficam meio que respondendo no pensamento. Ai, é verdade, eu também já passei por isso. Isso é muito legal, é muito gostoso receber os comentários de vocês, receber esse retorno. A Rádio da Costureira, olha, eu tenho sorte, é muito querida. Pense num programa que é querido. E eu fico muito feliz por isso, viu? Um beijo a cada uma das nossas costureiras, ouvintes, e até o próximo episódio.